Pessoal que está estudando para o Enem, aqui é o professor Fernando Rosário de Souza para dar dicas de um dos temas que mais caem no Enem em História, a Idade Moderna. Se você não pegou o vídeo de dicas gerais e o vídeo do tema 1, é só dar uma olhadinha aí no canal que você vai encontrar. Bom, saiba o seguinte, os temas que mais caíram nos últimos anos foram Brasil colonial, Idade Moderna, Idade Média, Tempo Presente e Brasil Estado Novo e Populismo. A gente já fez um vídeo de dicas gerais e um vídeo de Brasil Colônia. Agora o vídeo é Brasil Idade Moderna, o segundo tema que mais caiu aí no Enem nos últimos anos em História. Então vamos lá, o que a gente tem que saber sobre Idade Moderna? Você deve saber que a Idade Moderna ela começa quando acaba a Idade Média. E como que acaba a Idade Média? Bom, é lógico que as coisas não acabam assim desligando o interruptor e começando outra data, mas a gente sabe que no fim da Idade Média, alguns servos começaram a sair dos feudos para vender os excedentes nos burgos, e alguns desses servos não voltavam. Quais eram os que não voltavam? Principalmente os que tinham funções que serviam tanto na zona rural do feudo, como na zona urbana dos burgos, das cidades. E normalmente esses caras eram os artesãos, sapateiros, marceneiros, alfaiates, que acabaram se juntando para combinar preços, monopólios, para que ensinar as famosas corporações de ofício. E de modo muito simplificado, aí está a sementinha da burguesia, a camada que enriqueceu com o comércio nos burgos europeus, nas cidades europeias. Gente, é lógico que isso foi uma simplificação imensa do processo da formação de burguesia, mas é importante você saber o que é a burguesia, porque essa é a camada que vai realmente dominar a Idade Moderna e fazer aliança aí com a realeza, com os reis, para que as moedas fossem unificadas, para que as leis fossem unificadas e a descentralização que existia na Idade Média no feudalismo não atrapalhasse os seus negócios. Muito bem. Então, esta burguesia, ela vai precisar que não exista uma lei e uma moeda como existia em cada feudo. Se eu sou um vendedor de tecidos, me atrapalha. Eu vou vender numa região, eles medem em polegadas. Na outra região eles medem em palmos. Na outra região eles medem em cúbitos. Na outra em jardas. Na outra em metros. Eu preciso unificar, porque senão eu não vou conseguir planejar os meus negócios. Eu vou num feudo, lá usa libra. No outro usa peso. No outro usa franco. Eu não posso. Eu preciso que as leis e as moedas sejam unificadas numa região. E para eu conseguir isso, eu preciso de um rei que obrigue os diversos senhores feudais a centralizarem essas leis e moedas, e para o rei ser obedecido, ele precisa de um exército. Esta foi a aliança entre a burguesia e a realeza que deu poder total aos reis no século XVI, no XVII também, e aí tem um rap para você lembrar. Até o século XVI, a burguesia era aliada dos reis para unificar moedas e leis. Mas os reis não eram otários. Eles queriam exércitos mercenários. Muito bem, leva isso. Só que para você ter um rei mandando e a população aceitar, você vai ter que convencer a população de que isso é bom. 3 teóricos aí são os principais nessa defesa. O Maquiavel, ainda que ele nunca tenha falado a frase "os fins justificam os meios", essa frase ele nunca falou, mas a obra dele, de alguma maneira, O Príncipe, que é um manual para o príncipe que vai virar rei, ele fala algo que traz esse sentido, de que os reis precisam utilizar os meios que forem necessários para ficarem no poder, tá? Para manter um país em ordem, se for necessário guilhotinar, matar, enforcar, paciência, o importante é que o país fique em ordem. Jacques Bisset, ele dizia que o rei governa porque Deus quer, e esta foi uma ideia marcante no final da Idade Média e durante toda a Idade Moderna, que o rei tem poderes divinos, né?
Já Thomas Hobbes, com a sua obra Leviatã, Leviatã é o nome do monstro do Apocalipse que devora os pecadores, ele diz, olha, o rei é o Leviatã, o rei é aquele monstro que pune, mas que pune só os pecadores, porque se ele não punir, o homem é o lobo do homem, e precisa ter alguém mais cruel que adestre esses lobos internos. A base do absolutismo é o mercantilismo. Se na Idade Média você era rico porque você tinha feudos, isso era feudalismo. Na Idade Moderna você vai ser rico porque você tem mercadorias, né? Principalmente a busca de especiarias no começo, mas depois os produtos tropicais das colônias, né? E pau-brasil, cana, cacau, café. Ótimo. Outro ponto da Idade Moderna para você saber é justamente a gente enfatizar um pouquinho mais esse mercantilismo, né? Então a doutrina econômica baseada em mercadorias, e aí ele tem um tripé para manutenção. Metalismo não é que eles curtem sepultura, não é de metal nesse sentido, é de ouro e prata. Então, se ouro e prata são metais preciosos, metalismo é querer acumular ouro e prata. Balança comercial favorável, BCF, deixa eu tirar minha cabeça aqui, é você ganhar dinheiro porque você exportou mais do que você importou. E aí as colônias, como fornecedoras de matéria-prima, tinham um importante papel nisso. Já protecionismo é você proteger a empresa nacional, o comércio nacional, cobrando altos impostos dos produtos que vêm de fora e não taxando a produção nacional, certo? Você faz uma proteção, um protecionismo. Muito bem. Renascimento. O próprio nome renascimento, ele já diz, olha, renasceu algo que tinha morrido. Os artistas pensadores do século XVI, eles acreditavam que na Idade Média havia ocorrido uma morte da cultura, do intelecto, porque era tudo baseado na fé, tá? Nos dogmas da igreja. Então eles falam, a gente tem que fazer renascer os valores lá dos gregos e dos romanos. Sócrates, Platão, Aristóteles, os artistas que valorizavam o corpo humano. Vamos fazer renascer os valores greco-romanos, daí o nome Renascimento, tá? Lógico que o Renascimento está muito ligado a uma política de ostentação daquela burguesia nascente. Aquela burguesia queria aparecer nas obras de arte, queria demonstrar o seu status por meio das artes, e acabavam patrocinando os artistas. Existe uma família muito famosa, a família Médici, que foi patrocinadora de grandes artistas italianos aí. Entre os artistas que você deve se lembrar, é só você lembrar o nome das Tartarugas Ninja, que era uma homenagem, né, a artistas do Renascimento. Michelangelo Buonarroti, que fez a Pietà. Eu tenho uma Pietà aqui em miniatura, calma aí, já busco, tá? Já tô chegando, eu deveria ter separado antes. Mas eu lembrei que eu tenho aqui uma miniatura. Então, ó, esta, lógico que é uma miniatura de Maria com Jesus no colo após ter sido crucificado, é feito num único bloco de mármore, tá? A obra original. Michelangelo dizia que ele não fazia esculturas, que ele libertava a escultura da rocha. Leonardo da Vinci, artista multimídia aí, era pintor, escultor, arquiteto, trabalhava com a questão da anatomia. E Rafael Sanzio, que fazia Madonna, não é Like a Virgin, não. Madonna, neste caso, é Maria, mãe de Jesus, retratada com traços mais humanos, tá? Até gorduchinho, assim. O bebê também, Jesus, com bochechinhas rosas, para mostrar que o sagrado e o humano se relacionam. A gente até diz que, pelos 2 mandamentos da lei mosaica, a Idade Média predominava o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. A mentalidade teocêntrica. No Renascimento, parece que o segundo mandamento acaba tendo um pouco mais de valor. Assim, ó, não usa o nome de Deus em vão. O que a inteligência humana pode explicar que Deus deu capacidade, você usa para explicar os fenômenos. Entre as técnicas que os artistas desenvolveram, está a capacidade de fazer pintura transparente. Meu, que tinta que usa para fazer transparência de tecidos, né? A perspectiva, aquela noção de 3D, de profundidade, e o respeito à anatomia. Vários artistas, inclusive, conversavam com o mestre e falavam assim, meu, quando alguém morrer, dá pra gente dissecar e ver como que é o corpo por dentro, para melhorar o desenho.
né? Isso não era visto com muito bons olhos pela Igreja Católica. A Igreja Católica estava sendo muito questionada na época. Isso leva a um novo movimento aí da Idade Moderna, um novo movimento burguês, que é a crítica à Igreja Católica, chamado de reforma religiosa. Alguns chamam de reforma protestante, o que pode ser um termo um pouco preconceituoso, porque eles não estavam o tempo inteiro protestando assim, abaixo a Igreja Católica, abaixo. Não. Acho que reforma religiosa é um bom nome, e a reação da Igreja Católica para evitar a perda de fiéis contra a reforma, tá? Então, eram questionados a corrupção do clero, né? Nicolaísmo e simonia. Nicolaísmo é a perversão sexual ali de alguns padres, lidar com assuntos mundanos também. E a simonia era cobrar por bênçãos, cobrar pelo perdão dos pecados. Imagine a burguesia ouvindo falar que teria que pagar tantos quilos de ouro, sei lá, para o perdão dos pecados. Imagine a burguesia ouvindo falar que é mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Quando um dos padres católicos começa a questionar e inclusive escreve 95 redações, você está com preguiça de escrever uma, ele escreveu 95, reclamando dos erros da Igreja Católica e prendendo na porta que ele era padre, da igreja que ele era padre, lá na Alemanha, ele é expulso da Igreja Católica. E aí ele funda a Igreja Luterana com apoio e proteção da burguesia, que estava cansada de ouvir aí que ela não iria para o céu. O Henrique VIII, na Inglaterra, ele quis ter um segundo casamento. Ele era casado com a Catarina de Aragão, e era casado com a Ana Bolena e quis casar com a Catarina de Aragão. É ao contrário, ele era casado com a Catarina de Aragão e quis casar com a Ana Bolena. E aí o Papa não deixou. E aí ele falou, se a Igreja Católica não permite o segundo casamento, eu vou criar uma igreja aqui na Inglaterra onde seja permitido. E cria a Igreja Anglicana, obrigando vários ingleses, os súditos ingleses, a seguirem a religião que ele criou. Vários não quiseram seguir essa nova religião, e isso tem a ver com a colonização da América do Norte. Já viu que na América do Norte vários estados têm o nome New na frente, várias cidades? New York, New Orleans, New Jersey. Por quê? Porque esse nome já existia na Inglaterra, e quando eles migraram, eles tentaram reconstruir a cidade num novo território. Na Suíça a gente teve o Calvino, que o que ele falou soou como música para a burguesia. Falou, olha, ao invés de falar que a riqueza é um pecado, a riqueza é um sinal da sua predestinação. É sinal de que Deus te abençoa e você vai para o céu, tá? Você já está tendo uma prova de que você é escolhido pela sua riqueza. Então, ao invés de riqueza ser vista como pecado, riqueza foi vista como bênção, e isso agradou muito a burguesia, acabou apoiando bastante esses movimentos reformistas. Ótimo. No fim da Idade Moderna, a transição para a Idade Contemporânea, no século XVIII, a gente tem o Renascimento, né? Uma releitura do Renascimento mais aprofundada, chamada Iluminismo, justamente porque eles consideravam que a razão traria a luz, ao invés de trazer as trevas de viver uma vida baseada só em dogmas e crenças limitantes. Então, eles diziam que a luz ia vencer as trevas, mas aí a burguesia, que tinha feito aliança com a realeza, estava se sentindo traída pela realeza, porque aqueles exércitos mercenários que eles ofereceram estavam se voltando contra os burgueses que reclamavam dos reis. Falou, agora a gente não quer mais absolutismo. A gente quer poder falar em latim, italiano, parlamentarismo, tá? E aí, com esses movimentos, eles começaram a defesa de 3 ideais: liberté, igualité, fraternité. Quem não entender vai ter que estudar mais, né? Muito bem. Então, a liberdade é representada pelo azul do céu, a igualdade pelo branco, disco de Newton, quando mistura todas as cores fica branco, branco da paz, e a fraternidade do sangue, vermelho, as cores da bandeira francesa, mas de várias bandeiras aí de países que fizeram movimentos iluministas. Eles eram contra o antigo regime. O antigo regime não é aquele que eu começo na segunda e desisto na quarta, mas antigo regime é a expressão para quando tem reis mandões, absolutismo,
economia baseada em metalismo, mercantilismo e teocentrismo, acreditar que tudo que acontece é porque Deus quis. Entre os caras que questionam o antigo regime, a gente tem o Montesquieu, que criou a teoria dos três poderes. Falou, olha, para o reino concentrar todos os poderes, a gente tem que dividir. O poder judiciário é para os juízes, o poder legislativo é para os deputados, e o rei, o governante, fica com o poder executivo. É só você imaginar que cada um dos poderes é um monte. E aí o Montesquieu falou, olha, os montes que eu fiz, Montesquieu, né? Muito bem. O Rousseau dizia que a maioria deve governar. A maioria gosta do Renato Rousseau. É preciso amar as pessoas. E o Voltaire falava assim, não, a maioria não pode governar, porque a maioria é burra. A gente tem que deixar os sábios governarem. Para você lembrar que o Voltaire falava que os sábios devem governar, é só você lembrar que ele falava assim, se eu quiser governar, vou ter que ser sábio. Vou ter que ser sábio, né? O Adam Smith, ele falava assim, é o pai do liberalismo, é o pai do capitalismo. Então a gente precisa fazer com que a livre concorrência, sem a intervenção do governo, sem a intervenção do Estado, dominem a economia, a competição. É só você lembrar que o Adam Sandler e o Will Smith fazem competição para ver quem vai ganhar Oscar, né? O Quesnay falava assim, não, a fonte de riqueza é a natureza, é a fisiocracia, é a agricultura. Se um país investir nas matérias-primas, é inevitável que ele fique rico. Quer dinheiro, né? Imagina que o S é o cifrão ali, né? Dinheiro, ele está na natureza. Quer dinheiro, está na natureza. Muito bem. E o Diderot e o D'Alembert, eles foram os pais da Wikipedia. Eles inventaram a enciclopédia, uma espécie de dicionário em vários volumes para organizar o conhecimento da humanidade em ordem alfabética e falar assim, olha, não são só os padres que detêm o conhecimento. Qualquer pessoa que consultar a enciclopédia pode ter acesso ao conhecimento. Para você lembrar que o Diderot e o D'Alembert fizeram a enciclopédia, é só você lembrar que os livros antigos eles tinham páginas difíceis de virar. Aí você tinha que dar lamber o Diderot para virar a página, da lamber o Diderot para virar a página da enciclopédia. Foi fraca, mas é um jeito de lembrar. Os reis absolutistas falaram, a gente vai perder o poder, a gente vai ser guilhotinado, e agora? Alguns deles tentaram fazer algumas cessões de privilégios, cederam privilégios para se manterem no poder. Existe até uma frase que diz que eles preferiram perder os anéis do que os dedos. Então transforma lá uma sala real numa biblioteca aberta ao público, aceita algum tipo de votação em coisas menos importantes. É uma maquiagem. No absolutismo a gente chama de despotismo esclarecido, que deu um fôlego por mais alguns anos para alguns reis, mas no final a burguesia acabou assumindo o poder, tá? Muito bem. Como a Idade Moderna costuma cair no Enem, dando um exemplo aqui. Alguns escravos, melhor seria escravizados, morreram em consequência da violência essencial à sua captura na África. Muitos outros nas jornadas entre os lugares que habitavam no interior e os portos dos oceanos Atlântico e Índico, ou enquanto aguardavam o embarque, muito mais ainda no mar, outros nos mercados de escravos brasileiros e mais ainda durante o processo de ajustamento físico-mental ao sistema escravista no Brasil. Tumbeiros, né? Os navios negreiros também eram chamados de tumbeiros. As formas de violência relacionadas ao tráfico negreiro no Brasil colonial, né, tem a ver com mercantilismo, com expansão marítima, destacadas no texto, derivam do quê? Intensificação do expansionismo ultramarino, exploração de atividades indígenas, supressão da catequese jesuítica, extinção dos contratos comerciais ou concentração da economia ibérica? Contração, não é concentração não. Contração é diminuir. Extinção não, estava começando. Supressão da catequese jesuítica não, estava aumentando. Atividades indígenas, não está falando sobre atividades indígenas. Parece que aqui no texto só sobra a letra A para a gente assinalar. O expansionismo ultramarino, além do mar, fez com que o tráfico negreiro fosse uma atividade muito lucrativa. Gente, deste tema, Idade Moderna, lógico que a gente não esgotou, são muitos assuntos,
mas acho que esses pontos já dá para dar uma boa clareada aí. Até o próximo vídeo, pessoal, e continuem estudando!